Olá a todos, hoje eu estou aqui para falar sobre o olhar do Criador. E quando eu falo o olhar do Criador, é um ponto importante, apesar que vai ter criador que pode estar assistindo esse vídeo aqui e falar assim, mas eu enxergo o periquito, eu enxergo os problemas, às vezes não enxerga. Eu falo isso porque em determinado momento em que eu estava criando, eu achava que eu enxergava e eu não enxergava. E até hoje eu aprendo. Então eu vejo que a gente a todo momento vai estar aprendendo, vai estar melhorando o olhar, melhorando a acuidade visual, o senso, aquele sentido de poder detectar fatores que estão ligados na criação, que só com a experiência e com o tempo é que a gente consegue chegar lá. Mas o vídeo ele acaba sendo importante porque é igual eu falei aqui em outros vídeos e falo nesse aqui. O Criador, assim que ele me ouvir, ele não tem que seguir o que eu estou falando. Não. Filtra. Aquilo que ele acha necessário, ele pratica. Aquilo que ele achar desnecessário, não, isso aqui eu já não concordo com o que o Luiz Américo está falando. Deixa para lá. O meu objetivo aqui é passar a informação que eu tenho e ajudar quem precisa. Porque tem muito criador aí que está com dificuldade, conversa comigo, e eu vi a necessidade de acrescentar essa informação aqui, que vai acrescer nesses outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Esse vídeo aqui é o número 57, é o 57º vídeo que eu faço. E tem muita informação já no canal. Para quem está vendo esse vídeo a primeira vez, é só acessar a playlist do canal. Estão todos os vídeos aglutinados ali, vários tópicos, vários assuntos. É só o criador procurar aquilo que ele mais deseja, que alguma coisa vai estar ali para poder auxiliar dentro dos problemas dele. Bom, então vamos lá. O olhar do Criador. O primeiro tópico do olhar do Criador, para quem está começando ou para quem já cria, o Criador tem que estar atento ao criatório. Tem gente que acha que se colocar o periquito em qualquer lugar, ele vai criar. Não, nem sempre. Tem lugar que você pode chegar e o periquito está chocando e está com movimento, é barulho de gente, é cachorro, é galinha e está criando. Num outro lugar já não cria. Então, não pode querer comparar. Mas se ali no meu vizinho isso acontece, por que aqui não? Exatamente. Não é porque lá acontece que na sua casa vai acontecer. Às vezes o seu vizinho é criado num corredor, tem gato, papagaio, gente conversando, criança brincando no chão e os periquitos estão procriando. E ao lado tem um viveirinho cheio de filhote, o cara vai colocando lá dentro e não para assim, ó. Na sua casa, você tenta fazer a mesma coisa e não consegue, não cria. E por que isso? Aí começa a vir o olhar do Criador. Eu ainda vou entrar para falar do criatório. Mas o que é o olhar do Criador? O Criador tem que conhecer suas aves. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e vou tornar a repetir. Não tem como tratar a gaiola 1 igual você trata a gaiola 2. Os periquitos na gaiola 1 às vezes têm um tipo de comportamento. Na gaiola 2 tem outro tipo de comportamento. Às vezes é a mesma coisa da gaiola que está na casa do vizinho. Aqueles periquitos lá, dependendo do casal, qualquer lugar que você colocar eles vão procriar. Tem casal que se você mudar a gaiola de lugar, a fêmea já não choca. Eu tenho uma fêmea aqui, já falei isso em outros vídeos. Eu tenho uma fêmea aqui em casa que ela só choca no quarto 2 na gaiola 1. Eu já coloquei ela no quarto 1, ela não choca. Ela nem entra no ninho. E no quarto 2 já coloquei ela em outra gaiola. Ela não choca. É só colocar na gaiola 1, lá em cima, ela entra pro ninho. Tem que conhecer. Você tem que ter esse olhar. É a acuidade visual. Você tem que conhecer o que você tem em mãos. Tem muito criador aí que fala, meu periquito não cria, minha fêmea não procura o ninho. Começa a ficar mais tempo dentro do criatório, começa a se dedicar mais, começa a mexer o quebra-cabeça. Às vezes, você coloca o seu ninho interno, você coloca o ninho externo, ela choca. Às vezes você muda a gaiola de lugar, a cor do ninho. Às vezes seu ninho é branco, pinta ele, coloca ele preto, vermelho, sei lá, outra cor. Muda, vira a gaiola, põe no outro lugar. Tenta deixar a fêmea escolher o parceiro dela. Põe lá 3, 4 opções de macho, para ver se ela entra no cio.
Se ela procura, se ela fica mais ativa, porque tem gente que conversa comigo e fala, minha fêmea não procria, minha fêmea não cria. Então esse é outro problema. Mas vamos lá. Com relação ao quarto de criação. O criador tem que estar antenado no quarto de criação dele. Tem gente que acha que se pegar qualquer lugar ali e colocar, vai criar. Não vai. Então, o criatório ele tem que ser arejado, ele tem que ter renovação de ar constante. Não pode ter corrente de ar, mas você tem que ter janelas, deixá-las abertas. Coloca grade de proteção para evitar que gato ou outro tipo de animal, até pássaros externos, tenha contato com seus passarinhos. Coloca 2 telas. Então, o criador tem que se cercar disso e ter o olhar, a acuidade visual para ele enxergar que tudo que está acontecendo ali dentro está correto. Porque às vezes o criador está achando que ele está tendo um problema na gaiola, às vezes está no criatório, não está nos passarinhos, está dentro do criatório. Às vezes é escuro demais, às vezes é claro demais. Claridade demais, às vezes a fêmea pode, dependendo da posição do ninho, com a claridade que chega na gaiola, ela pode não se sentir à vontade para procriar, porque eles procuram lugares escuros e sombreados para procriar. Então tem isso também. Então, eu tenho que falar aqui de uma forma generalizada, porque eu não conheço os criatórios que tem em todo o Brasil. Então, a função minha aqui é dar um norte, é dar um traçado. O criador escuta, pega a minha informação, filtra e utiliza ela da forma que ela achar necessária. Entendeu? Então, o criador tem que ter esse cuidado de analisar todo o plantel dele, todo o criatório dele, como que ele está montado, o forro, saída de ar quente, ar frio, na época de frio, época de calor, porque tem gente que mora no sul, que é uma região bem mais fria, tem gente que mora no nordeste, que é uma região bem mais quente, tem gente que mora no centro, que é uma região seca e quente também. Então, cada criador que está em um local vai ter um criatório diferente do outro, vai reproduzir em épocas diferentes, porque o periquito reproduz o ano inteiro, mas às vezes os criadores do sul optam no período do frio em não reproduzir. Outros às vezes já faz algum meio ali do criador do criatório continuar reproduzindo mesmo no frio. Então, o criador que vai começar, ou aquele que já cria, ele tem que ter essa cuidado visual com relação ao criatório dele, porque às vezes ele acha que o problema está nas aves e o problema está no criatório, ok? Vamos dar continuidade aqui. As gaiolas. O olhar do criador para a gaiola. O criador tem que saber que tipo de gaiola é melhor para o criatório dele. Não é porque você acha bonito a gaiola do outro que você vai ter dentro do seu criatório. Por exemplo, às vezes a gente sempre tem que dar preferência para a maior quantidade de espaço possível. Quanto mais espaço você fornecer para suas aves, melhor. Você não vai criar um periquito ali em condições pequenas, né? Então tem que comprar gaiolas grandes, né, com espaço, coloca um ninho de um bom tamanho e não precisa querer saber de dimensões. Cada criador pode optar por uma marca de gaiola, tem várias no mercado, por um tipo de ninho, seja ele interno ou externo. Tem gente que entra em contato comigo e fala assim, qual o tamanho do ninho que você usa? Quer saber o meu eu fiz para mim. Tá? Porque dá para eu segurar ele de acordo com o tamanho da minha mão. Às vezes a mão do cara é bem menor que a minha, que minha mão é grande. Eu tenho 1,93 m, eu tenho quase 2 metros de altura. Minha mão é bem grande, sabe? Eu seguro bola de basquete, né? Eu joguei basquete 25 anos, eu seguro uma bola de basquete na mão. Então é completamente diferente a minha mão com a mão de uma pessoa de estatura de 1,60 m, 1,70 m. Completamente diferente. Então eu fiz o ninho para mim. Não é porque a outra pessoa quer fazer um ninho do mesmo tamanho. Não funciona. Às vezes, no criatório dele, ele vai comprar uma outra marca de gaiola, que às vezes é 10 centímetros menor que a minha, mas cabe mais gaiolas lá dentro. Se ele comprar as gaiolas iguais que eu tenho, ele vai criar com menos gaiola, porque não vai caber no quarto dele. Tudo vai depender do tamanho do criatório, a dimensão do criatório, etc e tal. Então, o criador tem que ter cuidado também com as gaiolas. E outra, eu gosto de gaiola que tem mola nas portas. Porque o periquito é muito curioso. Ele mexe em tudo. Ele mexe nas portas todas. Então, as minhas gaiolas todas têm molas.
tá? Mola na porta do ninho, tem mola na porta principal que eu mexo dentro da gaiola. Pode olhar nos vídeos aí que vai ver as molas nas portas. As minhas voadeiras também, que eu compro da mesma empresa, tudo tem mola. Tem criador que já compra de outras empresas, que aí a porta já é de guilhotina, aí vai do gosto, mas ele tem que tomar cuidado de fechar essas portas. Mas isso não tem problema, o criador tem que ficar atento que o periquito é muito curioso e ele mexe nas portas. E aí quando o cara olha, às vezes ele está voando dentro do quarto, tá? E quem cria em área aberta pode ir embora. Então toma cuidado com as gaiolas, tenha esse olhar na hora de comprar, porque senão depois vai ter que vender tudo que adquiriu e comprar tudo de novo para fazer do jeito que quer. Tá? Então esse cuidado com a gaiola também é importante. Então é o quarto de criação, o criador ter aquele olhar ali para montar o quarto de criação correto. O ideal é fazer visita, né? Visita, criadores já criam há mais tempo, pelo menos para você conhecer, ver como que é feito ali. Não que na sua casa tenha que fazer igual, não, você vai adequar algo semelhante àquilo que você viu. E já desenha na sua cabeça algo que você possa fazer. E olhar as gaiolas. Não, essa gaiola dele aqui é bacana, mas lá em casa, na minha metragem lá, como eu quero criar com X gaiola, eu preciso achar gaiola que cada uma tenha tantos centímetros de comprimento. As gaiolas deles é tudo de 1 metro, eu preciso de uma gaiola de 70 centímetros. Pronto. Então, não é porque um faz de uma forma que você vai fazer igual. Não, você pode fazer semelhante. Pega como exemplo e faça o seu. Mas tem que ter esse olhar para fazer isso. Porque tem gente que vai muito naquilo que o outro faz e depois, quando ele vai adequar ao que ele precisa, não dá para fazer. Outra coisa, os ninhos. Com relação aos ninhos, o criador tem que o periquito choca em qualquer lugar. Caixa de sapato, ninho de canário-belga, ele choca. Comedor no fundo da gaiola, etc. e tal. O criador ele precisa ter o cuidado ao fazer o ninho de pelo menos ter o fundo móvel de madeira para ele poder lavar o ninho. Mas o olhar do criador aqui com relação aos ninhos que eu quero passar é o seguinte. Como eu disse anteriormente, não é porque você olha na internet e você vê um criatório com todos os ninhos externos que você vai colocar no seu criatório todos os ninhos externos. Às vezes, para você gosta mais do ninho interno e vai ocupar menos espaço ali para você e é o tipo de gaiola que você quer. Usa o ninho interno, não tem necessidade. Então, você tem que ver também se aquelas aves suas vão se adaptar mais a esses ninhos. Eu já usei ninho externo e ninho interno, mas sempre gostei mais do ninho interno. Quando eu passei a usar ninho externo, eu tive fêmea que não entrou no ninho e chocava na minha casa. Foi só eu colocar o ninho interno, ela entrou no ninho e chocou. Então assim, é uma questão de adaptação. Pode acontecer de uma fêmea às vezes não estar querendo entrar no ninho e tal. O criador que trabalha só com ninho externo e essa fêmea não entra, procura colocar um ninho interno ou mudar a gaiola de lugar, algo assim. Já conversei com gente que eu dei essa dica, a pessoa fez e funcionou. Por isso é que eu estou falando aqui. Funciona. Porque você não sabe o que passa na cabeça do passarinho. A gente não sabe. Tem fêmea que só quer chocar no ramequinho de comida que fica lá no fundo da gaiola. E ela só quer chocar lá. Ela não entra pro ninho. E aí? Eu tenho uma fêmea aqui assim. Eu tenho uma fêmea. Ela botou 18 ovos. Ela botava dentro do ramequinho. Eu pegava o ovo dela, marcava, passava para outra fêmea. Botava outro ovo, eu marcava, passava para outra fêmea. Ela foi botando assim. Ela não parava. Ela botou 18 ovos. Nasceram vários. Eu não sei, acho que foram 12 que nasceram dela, desses 18. 12 criaram. Com outras fêmeas que estavam chocando. Mas eu distribuí. Tinha várias fêmeas chocando, distribuí os ovos. Né, marcava, sabia qual que era, esse é o terceiro da gaiola tal, é da fêmea tal. Aí quando eu anilhava ele, eu anotava, eu sabia quem que era o pai e a mãe. E ela foi botando. Dentro de 18, ela ficou mais de um mês botando. Um mês e pouco botando. Botava um ovo dia sim, dia não. Aí depois eu dei um descanso pra ela, eu tirei ela da gaiola, fiz ela na voadeira, deixei ela um mês, voltei. Aí ela entrou pro ninho e chocou no ninho. Mas antes disso ela ficou só no comedor lá embaixo botando. E ela agora tá chocando
Tá no ninho, botou, tá chocando. E ela já tinha chocado no ninho, mas ela resolveu, depois de 1 ano chocando aqui em casa, botar só no comedor. E botou 18 ovos, que eu ia tirando, ela botava. Parece que quando você vai tirando os ovos, ela vai entrando, ela vai formando cada vez mais ovos, sabe? E fez isso. Então, o criador, ele tem que ter o olhar no que é melhor para ele. Não é o melhor do que ele acha que é bom, que ele vê no outro. Às vezes, para o criatório dele, aquilo que ele olhou, no criatório dele não é o ideal. Nem tudo que você vê no outro, na sua casa vai ser o ideal. Às vezes na sua casa tem que ser diferente. Você se espelha naquilo, mas faz diferente. Então você tem que ter um olhar mais aguçado para isso. Alimentação. Com relação à alimentação, a mensagem que eu quero deixar aqui com relação ao olhar que o criador tem que ter é o seguinte. Como que eu vejo a alimentação hoje? Todo mundo me pergunta, alimentação, o que eu forneço? Tal. Gente, alimentação é o básico bem feito. Recentemente, teve criador que me perguntou assim, eu dou aveia, essas que a gente come com flocos para eles? Eu falei, gente, aveia com flocos, que compra no supermercado, de consumo humano, você pode até fornecer, o periquito pode até comer. Que mal que é nisso? É a mesma coisa você jogar pão no chão, o pardal vem e come, tá? Mas não é o certo. A aveia com casca que a gente compra, ou sem casca que está na loja de ave, é diferente. Não é essa de flocos do supermercado. Então você vê, aí tem criador que fala que usa essa e que faz lá às vezes uma papa e fornece. Cada criador tem sua receita e a gente respeita isso e segue. Eu acho desnecessário. Eu acho que tem que fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Sementes. Quais são as sementes? Alpiste, painço, senha, que é o painço japonês, aveia própria para as aves que você compra em casa de aves, aveia sem casca, está pronta ali. O Níger, em poucas quantidades, que é uma fonte de vitamina E, e fornece para os periquitos. Acabou. De semente é isso, tá? Então, assim, se você quiser fornecer só painço, não tem problema. Só alpiste, não tem problema. Só o painço japonês, que é a senha, não tem problema. Eu faço isso aqui, tá? O cuidado com a aveia. A aveia tem que tomar cuidado, porque se você fornecer ela nas voadeiras, o periquito bebe pouca água. Pode ficar com as fezes meio grudadas, branca. Agora, quando você fornece para casal que está procriando, eles bebem muita água para tratar de filhote, você não vai ter esse tipo de problema. Porque eles, como ingerem muita água, a aveia necessita disso, né? Porque é uma fonte de fibra. Então, eu acho que quem quiser trabalhar e fornecer aveia, tenha o olhar e o cuidado de fornecer em menos quantidade, tá? Porque periquito bebe pouca água e vai ter problema com isso. Com relação às farinhadas, criador tem que tomar cuidado com farinhada úmida. Farinhada úmida tem que colocar, comeu, tirou. Porque azeda. Ela deixa um cheiro agradável dentro do criatório, mas ela azeda. E fazer a soft food, ralar cenoura, beterraba, ralar ovo, colocar a farinhada ali e fornecer. Pode ser feito? Pode. Cuidado que os alimentos têm que ser naturais e livres de agrotóxicos. Isso é a primeira coisa. Não vai comprando em feira, não, porque vai ter agrotóxico, vai dar problema nos passarinhos. Depois não sabe porque que periquito não cria, periquito está morrendo, filhote está morrendo. É isso. Cuidado com isso. Eu já falei isso aqui e torno a repetir. O olhar do criador com relação aos alimentos que ele está fornecendo para as aves. Toma cuidado com isso. Tá? Tem que ser alimentos naturais, livres de agrotóxico. Tem necessidade de fazer essa soft food? Ralar cenoura, beterraba, colocar farinhada, fazer aquele mix ali, igual vários criadores em todo mundo mostra? Não tem necessidade. Essa é a minha opinião. Quem discorda, respeita a opinião. Cada criador faz uma coisa. Eu acho que não concordo. Eu não concordo com isso. Por quê? Vou falar o porquê que eu não concordo. Quando você pega uma farinhada, seja ela a marca que for, e você vira ela e olha atrás, tem todo um complexo vitamínico ali que ela já carrega. Para que você tem que ralar a beterraba, sendo que a vitamina da beterraba está ali? Para que você tem que ralar a cenoura? A vitamina da cenoura está ali. Você tem que colocar ovo? Ali já tem ovo. Para que você
tem que fazer isso sendo que ali já está balanceado de fábrica. Aí você vai desbalancear algo que está balanceado. É a mesma coisa. Quem cria cachorro, quem cria gato, vai num pet shop, compra ração, coloca no comedouro, o gato vem, o cachorro vem e come. Ainda tem que ralar cenoura, ralar beterraba para o cachorro comer? A vitamina está ali. E fica com o pelo bonito, fica nutrido, está tudo perfeito. Então, pode ser feito esse soft food? Pode. Mas o criador tem que estar atento que ele vai desbalancear algo que está balanceado, não tem essa necessidade, e cuidado com o agrotóxico. Então, com relação à alimentação, eu primo pela frase que eu criei aqui, o básico bem feito. Faça o básico bem feito, que não vai ter erro. Dê uma boa farinhada, dê um bom mineral, se possível com carvão vegetal, sementes, água limpa, pedra de cálcio, acabou. Ah, mas eu sou contra pedra de cálcio causa isso, causa isso. Tudo bem, entendo, respeito, mas periquito, se você não colocar uma pedra de cálcio ali, você tem que colocar primeiro um pedaço de tijolo, porque ele vai comer a parede. E se ele não comer a parede, ele vai comer os puleiros, ele vai roer tudo que ele puder roer, porque ele tem essa fase. Então você tem que colocar, é próprio deles isso. Tá? Antigamente, antes de surgir essas pedras redondas de osso de ciba, que depois eu comprei durante muitos anos, nos anos 90 eu usava só uns ossos de ciba, esses redondos que vêm de longe, era bem baratinho, era centavos isso na época. E depois hoje eu faço minhas pedras de cálcio, né? Mas antes desses ossos de ciba, esses branquinhos, eu colocava tijolo, pegava o tijolo, quebrava, colocava na gaiola, e eles iam roendo aquele tijolo lá. E já era uma fonte ali de cálcio ruim, mas era. E eu não tinha problema com o ovo preso. Não tinha. Minhas fêmeas tudo ruía ovo. Olhava essa vermelha assim de tijolo. E aí outras que eu pendurava agora na parede, elas comiam a parede, ficava aquele risco da parede ruída. Aí eu tinha que passar a massa acrílica ali, corrida ali e pintar. Então assim, não fica com muita coisa não, porque é o básico bem feito. Eu crio periquitos desde 1984. Já tem uma estrada aí. E é por isso que eu estou passando essas informações aqui. Se o criador não tiver o olhar com relação a criatório, ninho, gaiola, alimentação, entender como que funciona, ele ficar só se espelhando naquilo que ele vê e acha que é o certo a se fazer, não dá. Eu sei que muita coisa vai vir só com o tempo, mas tendo um vídeo, já passando essa informação, a pessoa já fica mais antenada, né? Então vamos para o próximo ponto aqui. Os periquitos. O olhar do criador com relação aos periquitos. Quando você vai adquirir os periquitos, o criador tem que ter o olho de comprar pelo menos aquilo que ele deseja. Não aquilo que é o necessário, às vezes, para disputar um torneio. Gente, torneio que vai ganhar, o periquito que vai ganhar, não é o mais bonito. Não é o que agrada mais aos olhos do criador. Não. Você pode ter uma ave belíssima e ela não ganhar o torneio. Porque o torneio vai ganhar a ave mais equilibrada dentro da análise do árbitro que está julgando. Então não é porque você olha para o seu pássaro e acha ele maravilhoso que você vai levar ele no torneio e ele vai ganhar. Não é assim que funciona. Então, quando o criador for adquirir os periquitos, procura aves, dê preferência para aves jovens, tenha o olhar se for possível, visita o criador. Se não for possível, veja, dentre os criadores que tem no mercado, que pode fornecer pássaro, aqueles que têm um maior acesso, uma maior facilidade de você conversar, que passa para você mais informações sobre aquilo que você deseja, envia vídeos com qualidade, mostre, que te ceda aves jovens para você poder criar, elas procriar na sua casa, elas acostumar com o novo ambiente. Tem muito criador que é ansioso e já quer adquirir, para começar uma criação, pássaros mais velhos. Já para começar, eu quero periquito já com 1 ano, porque eu já quero colocar e quero tirar filhote. Nessa pressa não funciona. Às vezes ele sai de um criatório, chega no seu, aí é outro barulho. Ele está acostumado já há 1 ano naquele outro criatório, ele não cria perfeitamente como estava no outro. Às vezes o cara nunca usou, mas ele estava numa voadeira lá e tem 1 ano, porque ele nasceu lá. Aí chega no seu criatório, não tem 300 periquitos, no seu está montando, tem 20 periquitos, já é outro som,
é outra luminosidade, é outro local, é outra gaiola, uma nova alimentação, um novo barulho, um novo dono, é tudo diferente. O pássaro fica mais quieto. Agora, se você adquire filhotinho, eles já vão ficar um tempo ali se adaptando, mesmo porque eles nem têm idade para reproduzir, até reproduzir. Então, pegar aves mais jovens é o meu conselho. Tá? É igual quando você vai comprar um cachorro, você compra ele mais novinho. Você vai comprar um gato, novinho. Tudo que você vai comprar é novinho. Você já não compra mais velho. É um ou outro tipo de animal que você pode comprar mais velho que não vai ter problema. Mas com relação aos periquitos, que é o assunto do vídeo, eu oriento a comprar mais jovens. Outra coisa, o olhar que você tem que ter aqui. Com relação aos filhotes, o criador só com o tempo ele vai adquirir um olhar de bater o olho no filhotinho e saber se aquilo é qualidade ou não. Muitos filhotes enganam o criador, mesmo os experientes. Já aconteceu de eu olhar um filhote que sai do ninho, eu olhar para ele e falar, nossa, esse aqui vai salvar o plantel o ano que vem, vou criar com ele, vai ser fantástico. Quando o periquito dá 6 meses e ele muda de pena, fica um ave normal, simples, não tem nada demais, como ele se mostrava. E outros que às vezes eu nem estava dando tanto interesse nele, quando ele muda de pena, ele vira outro periquito. Isso acontece, mas isso é uma porcentagem pequena. Em mais de 90% dos casos, quando o filhote é muito bom, ele vai ficar muito bom adulto também. Isso é proporcional. Só que o criador tem que saber enxergar um filhote. Saber enxergar não só o filhote como o adulto, o que é qualidade e o que é defeito para ele poder escolher. Outra coisa, quando você vai adquirir, você já vai comprar descartes de outro criador. Por que descartes? Porque é aquilo que a pessoa descarta da seleção genética dele. Não é que são aves ruins, é porque ele não vai usar e ele pode te passar. Então você já vai começar com aves que o outro criador não vai usar, mas ele está passando para você a genética dele, e a genética fala. Fala na casa dele e pode falar na sua. E pode nascer aves maravilhosas na sua casa. Então, o criador tem que ter o olhar de identificar no hobby todo quais são os criadores, quais são os padrões, aquilo que ele quer ter dentro do criatório dele, para ele montar o quebra-cabeça dele, quem ele vai visitar, de quem ele vai adquirir, se ele vai adquirir os filhotes, se ele vai pegar uma ave já mais pronta para reprodução, que é o que eu menos indico, e começar. Então, isso tudo aí, somado à alimentação, ao tipo de ninho, à gaiola, ao quarto, um conjunto é que vai fazer a roda girar. E o criador tem que ter o olhar para tudo isso funcionar. Porque, às vezes, você olha um vídeo, um outro criatório que cria muitos anos, mas todo mundo já passou problema. Eu já passei vários problemas na minha criação. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para ajudar. Porque outros criadores vão passar problema também. Direto é gente me ligando, eu tô com problema nisso, problema naquilo, o que eu faço? A fêmea tá assim, tá assim, tá assim. Eu sei, eu também já tive problema e tenho todos os dias. Todos os dias eu entro no criatório, eu tenho alegria e tenho uma tristeza. Todo dia tem pontos positivos e pontos negativos. E com isso eu vou melhorando cada vez mais o meu olhar em relação à criação como um todo, seja até no meu próprio quarto de criação, nas minhas gaiolas, nos meus ninhos, que eu posso melhorar, né? E isso vai crescendo. E é o que eu estou passando aqui. Todo criador tem que ter esse olhar para tudo. O olhar tem que estar em tudo, tá? Então, vamos para o próximo tópico aqui. Comportamento. O olhar do criador com relação ao comportamento dos periquitos. Esse eu considero, acho que o tópico mais importante se você quer ver o seu plantel desenvolver. Comportamento dos periquitos. O comportamento deles é o que faz o plantel desenvolver. Não tem como tratar a gaiola 1 igual você trata a gaiola 2. Às vezes na gaiola 2 o macho é agressivo. Gala, tudo, mas ele é agressivo. Na gaiola 2 já é um macho dócil. Então o comportamento dos periquitos são diferentes e você tem que conhecer isso. Criador que trabalha demais e não tem tanto contato com as suas aves, ele vai pecar nesse ponto, porque ele vai ter uma dificuldade em algumas gaiolas de procriação e às vezes ele não está sabendo o que está acontecendo. É que ele tem que ter o cuidado e o olhar de entender qual gaiola está tendo problema, qual que não está e o porquê. Às vezes o problema está na fêmea, às vezes o problema está no macho, tem que separar o casal, tem que fazer outros casais, às vezes nem usar aquele macho e aquela fêmea mais. Não adianta ficar tentando demais também. Por que eu não boto?
não adianta. Às vezes tem casal que não vai criar. Às vezes aquele macho vai criar com outra fêmea. Com aquela não vai criar. Às vezes aquela fêmea com aquele macho nem bota, mas com o outro macho ela cria. Às vezes naquele criatório aquele casal não cria. Num outro criatório ele já cria lá. Tem casais que o criador tem que conhecer. Por quê? Às vezes dentro de um criatório cria. Dentro de outro criatório já não cria. Acontece isso. Teve criador que já entrou dentro do meu criatório, viu um casal, apaixonou no casal. Viu criando, eu tirei os filhotes do casal, passei para outra fêmea e vendi o casal para ele. Chegou na casa dele, nunca criou. Conheço um outro caso do cara, ele tinha um casal de... Só que nesse caso já era calopsita. E elas não botavam. Não botava. Aí depois botou, deu ovos brancos, e depois de novo ovos brancos, não botava. Ele falou assim, ó, vou vender. Chegou na casa do outro cara, que ele pôs perto da churrasqueira, filhote. Num local nem enchia ovo, no outro só filhote. E é o mesmo casal. Então, às vezes num local não desenvolve bem, no outro desenvolve. Então tem que ter essa questão do olhar, do comportamento dos periquitos com relação à agressividade, se o bicho está estressado, se não está, se ele está encurujado, está doente. Tem voadeira que você olha, parece que está tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Às vezes tem um periquito lá no canto que está com a cabeça virada para trás dormindo e ele está com o peito seco. Ele tem alguma doença, alguma coisa que ele está magro. E o criador às vezes tem muito periquito, ele nem percebe que aquela ave está magra. E ele está doente no meio de vários periquitos. Então tem que ter cuidado, você tem que ir lá tirar ele e colocar no outro lugar. E não vai o criador assistir esse vídeo aqui e achar assim, ah, mas isso aí eu sei. Sabe, mas dá para passar batido. Passa batido porque eu tenho voadeira aqui e tem hora que quando eu olho e eu vejo e eu vou lá pegar, já tem tempo que o passarinho às vezes está sentido. Aí eu separo ele e vou tratar dele. E olha que eu olho tudo o tempo inteiro e eu fico 4 horas dentro do criatório. E passa batido. Eu fico imaginando um criador que trabalha o dia inteiro, tem um monte de periquito e às vezes chega em casa, dá só uma tratada porque ele tem 1001 coisa para fazer. Passa batido. E aí depois estoura um problema, porque a doença ela pode passar pelas fezes, pela água, etc. e tal. Aí em vez de ter um pássaro só doente, tem 2, 10, 20 periquito doente. E isso vai passando, tá? Tem doença que passa pelo ar, né? No mesmo ambiente, eles todos ali. Então tem que ter esse olhar de ver aonde estão as aves com problema, aonde estão as aves estressadas, as aves que podem estar dando problema para dentro do criatório. Tem pássaro que na hora que ele estressa, ele começa a arrancar pena. Ele arranca a pena dele, ele arranca a pena do outro do lado, etc. e tal, e vai fazendo, né? Fêmea agressiva que às vezes bate em filhote, come ovo, macho come ovo. Eu tenho um vídeo aqui no canal já específico falando só dos problemas da criação, então não precisa entrar nesse ponto aqui. Mas o criador ele tem que ter o olhar para ter essa cuidado aí com relação ao comportamento das aves, tá? Esse comportamento aí ele pode influenciar na gaiola do lado. Uma ave estressada numa gaiola, uma ave barulhenta, uma ave que não para, que fica correndo para lá e para cá, ela passa isso para as gaiolas do lado, ela desestabiliza. Se ela ficar calma, tranquila, as outras gaiolas também vão ficando calmas. Tá? Tudo é uma onda só, tá tudo conectado. Então tem que ter essa calma, essa tranquilidade de energia dentro do criatório. E isso é importante para o desenvolvimento da criação. Com relação aos problemas, isso está ligado em tudo que eu já falei aqui. O olhar do criador com relação aos problemas, o criador precisa ter o cuidado de analisar problema na janela, uma janelinha fazendo barulho às vezes, ele não percebe. Aí chega de noite ela está rangindo, na hora que ela range, os periquitos tudo voam dentro do criador, fica debatendo lá dentro. Aí as fêmeas que estão chocando saem do ninho, não volta, aí os ovos esfriam, aí dá morte embrionária, aí o cara me liga, só tá, meus bichos estão morrendo, tá dando só morte embrionária. Às vezes a gente imagina que é doença, mas às vezes não é doença, às vezes é uma porta fazendo barulho, com vento à noite. Ela faz barulho, é só colocar um cálcio, para o barulho. Sabe? Às vezes uma claridade, alguma coisa, uma borboletinha. Então, o criador tem que ter o olhar para os problemas dentro do criatório.
Às vezes não está conseguindo tirar filhote, mas é uma coisinha pequena, uma baratinha, uma lagartixa, é uma borboleta, é uma porta que está fazendo barulho, uma janela que faz barulho, questão do vento, é gata andando, namorando no telhado, isso tudo. O criador tem que estar atento com relação ao criatório dele. São os problemas na criação, tá? Às vezes também doença, tem que eliminar os problemas na criação, senão o plantel nunca vai desenvolver. Então o criador tem que ter esse olhar. Não adianta só falar assim, eu vou pôr ali porque vai vir. Não vem, tá? Tem que estudar, eu já falei isso, tem que estudar, visitar outros criadores, fazer pesquisa, ter esse olhar, ter contato com as aves todos os dias, reservar um tempo para estar ali e ir aprendendo e tendo esse gosto para poder pegar esse olhar, porque isso só vem com o tempo. E se não tiver esse olhar, às vezes você acha que você está com um problema X, você está com um problema Y. E você tem que achar ele. E você só vai ter isso se você tiver esse olhar. Um outro dado que eu quero dar aqui é com relação aos filhotes. O criador, ele tem que ter o olhar de saber o momento certo de misturar esses filhotes com os adultos e separar os filhotes dos pais. Tem gente que separa o filhote dos pais e o filhote ainda não sabe se alimentar sozinho. E aí ele começa a passar fome, emagrece, pode até morrer. E você tem que tratar dele na seringa, na sonda uretral. Então, o criador, ele tem que ter esse cuidado de quando for trabalhar com os filhotes, saber o momento certo que esse filhote já pode ser separado dos pais, saber o momento de tirar a mãe da gaiola ou o pai da gaiola. Eu já falei isso aqui em outros vídeos sobre reprodução, tá? Para evitar agressões, evitar uma nova postura. Então, a gente tira a fêmea, deixa o macho. Quando o macho trata dos filhotes, você tira a fêmea quando os filhotes estão maiores, tira ela, deixa o macho. Se o macho não trata, você tira o macho e deixa a fêmea. Se os dois são dóceis e estão ali com os filhotes, você tira o ninho, deixa os dois e põe os filhotes no fundo com comedouros baixos, pega essas tipo Tupperware baixinha, enche de semente, coloca no fundo da gaiola, eles entram lá dentro para aprender a comer. E junto do pai e da mãe que desce para comer também, um vai estimulando o outro, eles pedem comida ali, o pai e a mãe já vem e trata. Então, não tem como, numa gaiola eu tiro só a fêmea, nessa aqui eu tiro só o macho, ali eu deixo o macho e a fêmea e tiro só o ninho. E vou fazendo isso. Eu não trato as gaiolas todas iguais com relação aos filhotes. Não. Cada casal é diferente um do outro. Tem casal que é agressivo, tem casal que é dócil, tem casal que é isso, tem casal que é aquilo outro. Tem casal que você tira a fêmea e deixa o macho trata dos filhotes, mas ele fica tão desorientado de estar sem a fêmea que ele não trata dos filhotes mais. Você tem que conhecer isso também. Já na gaiola do lado, você tira a fêmea e o macho fica. Então, não dá para rotular. Faz isso que vai dar certo. Para ver, às vezes naquela gaiola você não adianta fazer aquilo. E você tem que ter o olhar e conhecer o que você tem em mãos para você fazer e não ter surpresa, não ter problema, ok? Então esse vídeo aqui é um vídeo para passar essa informação. Adquira esse olhar mais fino para a sua criação desenvolver. Não interessa a forma que você quer desenvolver sua criação. Se você quer desenvolver ela para disputar torneio, ou se você quer desenvolver ela só para benefício assim, e critério pessoal mesmo, alegria pessoal. Não interessa a forma que você enxerga seu plantel. Mas se você não tiver um olhar, você vai ter muita tristeza, porque você vai passar muita raiva. Porque às vezes é um problema pequenininho, de uma janela batendo, seu plantel não desenvolve. Porque o que faz o plantel desenvolver e qual que é a alegria do criador? É ver o periquito nascer, o filhote nascer e o plantel ir desenvolvendo. E se não nasce, não desenvolve, você vai ficar chateado e você pode parar de criar por conta de uma janela que você não teve a cuidado de observar que aquela janela rangindo a noite inteira estava atrapalhando suas fêmeas a procriar. Isso acontece. Então tenha o olhar na gaiola, nos ninhos, no quarto, nos periquitos que você está comprando, no comportamento deles, nos problemas que você tem, nos filhotes, momento de separar, tá? Tudo. O criador que não tiver o olhar para analisar o todo
ele sofre bastante até aprender. Tá? Eu já fiquei de madrugada dentro do criatório para descobrir como a porta estava batendo. Eu falei, hoje eu descubro o que está acontecendo. Por que esses periquitos estão voando desse jeito? Quando anoiteceu, eu fiquei lá dentro do quarto. Puxei uma cadeira e fiquei sentado lá. Não fazia nenhum barulho. Eu saía devagarzinho, tomava uma água, comia alguma coisa, voltava e sentava. Até que a porta começou a bater por conta de vento e os periquitos começaram a voar. Falei, é essa porta aqui? Peguei, fui lá dentro, eu peguei um papel, dobrei, enfiei no canto da porta. Entre a porta e o portal, acabou o problema, não bateu mais. Tá lá. Põe um EVA, alguma coisa, só para a porta, acabou o problema. Não tive problema mais. Eu coloco essas luminariazinhas de parede, que tem uma luzinha noturna, igual o quarto de bebê, para ficar uma penumbra dentro do quarto. Por quê? Se dá um probleminha desse, a fêmea volta pro ninho. Eu tenho isso dentro do quarto também. Eu já acordei de madrugada, tinha 12, 13 anos, criava periquito australiano ainda na época, isso no final da década de 80, e 5 horas da manhã eu entrava para dentro do quarto que eu criava lá na casa dos meus pais, eu entrava devagarzinho por uma banquetinha no chão e ficava esperando o dia amanhecer para eu ver, porque eu não sabia inseminar, para eu ver quando estava amanhecendo quais casais que estavam galando natural. Qual macho que subia na fêmea, qual macho que não subia, qual fêmea que abaixava. E eu comecei a ver. Aí eu vi que tinha fêmea que não abaixava por macho. O problema era na fêmea, não era no macho. Mas eu fiquei lá, 5 horas da manhã. No dia, às 6 horas, começou a clarear, que eles começam naquele churreio, começa a casalar, aquela coisa. Eu vi as coisas acontecendo. Tinha fêmea que estava chocando, saía do ninho. Aí o macho queria galar ela não abaixava direito para ele subir. E eu achava que o problema era o macho. E não era a fêmea. Então, eu já fiz muita coisa, de experiência mesmo. Você tem que ter esse olhar para a coisa. Tá? Eu tenho aquário. Eu já vi. Você pegar aqui um peixe, tá às vezes brigando com o outro, você tem que sentar ali na frente do aquário e ficar olhando, esperando até acontecer um negócio. Aí na hora que você vê acontecer, você fala, aqui o problema está aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui. Tem que mudar essa pedra de lugar, eu tenho que separar esse peixe, eu tenho que fazer aquilo outro. Ficar só olhando ali rapidamente, você tem 1001 coisa para fazer e largar para lá, a resposta também ela vem largada para lá. E aí depois não adianta chorar. Beleza? Então, desejo sucesso a todos, que todos tenham um bom olhar aí dentro do seu plantel, da sua criação e que tudo melhore. E um forte abraço a todos. Esse é o 57º vídeo. Espero que todos gostem. Até mais.